Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Aê, olha só. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Hoje é quinta-feira, o nosso culto da vitória. Então, nada melhor do que a gente aprender a como vencer uma guerra, né? Porque não existe vitória sem guerra, né? Vamos lá, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui eu com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Essa palavra, ela é perfeita para o culto da vitória. Costumamos ler, sobre o versículo 9, e somente o versículo 9. Mas se você quer vencer todas as suas batalhas, o livro da lei não pode se apartar da sua boca. Você tem que andar conforme o Senhor mandar. Josué, Deus disse sim para Josué, que onde quer que o pé dele pisar, Deus o daria. Só que antes de Deus dar, ele tinha que pisar, ele tinha que ter esse ato de fé com Deus, Era um ato de fé dele para com Deus. E nós também precisamos ter fé, pisar, crer que o Senhor vai nos conduzir, crer que o Senhor vai estar ali suprindo as nossas necessidades. Mas muito mais do que isso, nós precisamos andar conforme o Senhor quer. Porque não adianta a gente ter a nossa fé baseada em nós mesmos, Então, que a sua fé venha estar baseada na palavra de Deus. Por isso, Deus diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, e medite nele dia e noite. Para a palavra poder entrar no coração, irmãos, tem um processo da meditação, Para que a gente venha romper em fé, tem o processo da meditação. Não adianta você ler e depois se distrair com 1001 coisas. Para a palavra poder absorver e penetrar no teu coração, e você poder ligar a tua fé à palavra de Deus, e assim você poder romper com todas as barreiras e todas as dificuldades, precisa meditar dia e noite, amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui iniciando um culto, Senhor Deus, o culto, Senhor Deus, da vitória. Sabemos que antes da vitória, Senhor, existe uma batalha. E para vencer uma batalha, precisamos estar corretamente alinhados com a Tua palavra. Nosso coração tem que estar alinhado ao Teu propósito. A nossa fé tem que estar baseada na Tua palavra, Senhor. E não da palavra de homem, Senhor, ou em qualquer circunstâncias, boas ou ruins, Senhor. E não por... Senhor, a nossa fé vem estar hoje, nessa noite, Senhor, e de aqui em diante, Senhor, somente ligada à Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos ao Teu nome, Senhor. Amém.
aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Pai. Nós estamos aqui porque cremos, Deus amado, que o Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é tudo, Pai amado, de melhor dessa terra para nossas vidas, Pai. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Enche-nos de Ti, enche-nos de alegria, enche-nos de ousadia, enche-nos com Teu poder. Suba montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerca os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba as mãos. Aos montes devagar, e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé É provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Declare, minhas provações não são. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos encher de ousadia nesta noite. Tirar de nós, Deus amado, todo impedimento, porque o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é algo grandioso. Que em nome de Jesus, Senhor amado, nós viemos crer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tu és o nosso socorro. Tu és aquele, Senhor, que vence por nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, dai-nos ousadia, dai-nos coragem, Senhor. Que em nome de Jesus, toda preocupação, todo medo, toda angústia, tudo aquilo, Deus amado, dependendo do que aconteceu no dia de hoje, Senhor, que mexeu conosco, que o Senhor venha nesta noite, Deus amado, fazer cair por terra, Senhor. Nós rompemos no mundo espiritual, nós destruímos todo o mal contra nós, Senhor, porque o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, Ele está neste lugar, Ele está sobre nós. E em nome de Jesus, que todo medo vá embora, todo pavor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus que vence batalha, Tu és o Deus que não perde nada, Senhor. Tu tens o controle de tudo. E aquilo que você quer fazer, o Senhor faz. Rompe as muralhas do inferno, Senhor. Rompe tudo aquilo que nos impeça, Deus, de conquistar. Rompa tudo aquilo, Senhor, que nos impeça de avançar. Que a nossa fé venha a ser aprovada em Ti, Senhor. Rompendo em fé. Declare isso na sua vida. Minha vida se revestirá do Teu poder dele. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Lute. Aleluia. Vou plantar e colher. Aleluia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia. Vou a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glórias a Ti, Senhor.
Glórias a ti. Aleluia. E é nessa fé que nós cremos que Deus vai fazer acontecer todas as promessas que Ele fez sobre a minha e sobre a tua vida. Os nossos planos se frustram, mas os planos que Deus tem para nós, querido, jamais irão se frustrar. E é nesses planos que nós devemos confiar. Não nos nossos planos, não nos nossos alvos, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito melhor e muito maior. E é por isso que nós devemos jamais deixar de crer, jamais desistir das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. O que? O sonho de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção
de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que nós não venhamos cantar de boca para fora, mas que nós venhamos de verdade tomar posse dessa unção que Ele libera sobre nossas vidas. Precisamos de uma unção de ousadia para conquistar. Não conquistar a terra, queridos. Não conquistar as coisas dessa terra, mas conquistar as coisas do reino dos céus. E precisamos de ousadia, ousadia do Espírito Santo sobre nós, para que o reino avance, para que nós venhamos crescer, conquistar as promessas de Deus. Precisamos dessa unção sobre nós. Se nós temos dificuldades, querido, que nós possamos pedir: Senhor, derrama sobre mim essa unção, a unção de ousadia, a unção de conquista, Senhor, porque eu quero conquistar as coisas do reino, eu quero conquistar as coisas dos céus, conquistar almas para Ti, conquistar a minha família para Ti, conquistar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem esperado de mim. Precisamos viver a vontade do Senhor, viver os sonhos do Senhor sobre nossas vidas. O problema, querida, é que nós estamos tão preocupados em alcançar os nossos próprios sonhos. Estamos tão preocupados em correr atrás do vento. É tudo vaidade, querida, é tudo vaidade. Que nós possamos nos importar mais em correr atrás daquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Parar de perder tempo, é parar de perder tempo e ganhar tempo. Começar a conquistar aquilo que o Senhor espera de nós. Conquistar almas, é conquistar o reino, é conquistar as vidas para o reino da luz, é arrancar aqueles que estão nas trevas e trazer para a luz. Que esta unção esteja sobre mim e sobre você, porque esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus, querida, é esse: é ver todos nós sendo salvos, é ver a sua família sendo salva, é ver o seu vizinho sendo salvo. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que vidas vão para o céu, é resgatar aqueles que estão nas mãos de Satanás, é de verdade saquear o inferno, porque o inimigo tem lutado, queridos. O inimigo tem investido pesado e ele tem conseguido. E sabe por quê? Porque nós estamos de braços cruzados. Estamos correndo atrás de coisas que não é a vontade de Deus. Que a partir de hoje nós possamos refletir mais e falar: Senhor, me faz sonhar os teus sonhos, me faz desejar os teus desejos, Senhor, me faz almejar os teus alvos, os teus objetivos, Senhor. Ah, querido, nunca mais você vai se frustrar. Nunca mais você vai se frustrar. Nunca mais você vai se decepcionar. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Ele nos faz conquistar todos os dias. Então recebe, recebe, recebe. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Podem se assentar. Glória a Ti, Senhor. Vou chamar os pequenininhos, crianças. Glória a Deus. Aleluia. E coisa gostosa de dia. Ô, Glória.
Levante suas mãos, igreja, e orem. Vamos orar por essas preciosas crianças. Senhor, feche os olhinhos, meus amores, feche os olhinhos. Vamos orar? Senhor, toma, Deus, em tuas mãos, Senhor, essas crianças que são tuas, Deus. Que em nome de Jesus, Pai amado, eles possam hoje, Senhor, aprender mais de Ti. Serem edificados assim como nós seremos aqui nesta noite, Pai. Que a Tua bondade, Deus amado, que a Tua presença santa esteja sobre eles, sobre a professora, e que seja muito bom, Senhor, a aulinha deles. Que eles venham sair de lá com desejo de mais de Ti, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vai lá com a professora. Alegria. É que nem escola, né? Teus professores favoritas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Tudo bem por aí? Glória a Deus, né? Deus é bom demais. E eu vou falar sobre isso hoje. Eu sempre falo, né? Que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E hoje eu vou falar sobre a bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em livro de Salmos, por favor. Capítulo 23, versículo 6. Salmos 23, versículo 6. Boa noite você na sua casa. Que você seja atento ao que Deus vai fazer sobre nós nessa noite. Amém? Salmos 23, versículo 6. Diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos nós. Mais uma vez, Senhor, oramos a Ti, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor amado, essa Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, que não seja só a minha voz, que a igreja te ouça, Senhor, ouça a Tua voz, ouça, Deus amado, a Tua palavra, e que a Tua palavra, que ela é viva, a Tua palavra, que ela é eficaz, ela venha transformar nossa mente, venha transformar o nosso interior, venha fazer algo novo, Senhor, porque o Senhor é especialista em fazer algo novo todos os dias, e que hoje venha, Senhor amado dos céus, aquilo que o Senhor quer fazer sobre nós aqui presentes, sobre os que estão nas suas casas, Senhor. Que os ouvidos sejam abertos, Senhor. Que todo impedimento do inferno, Deus amado, não venha impedir, Senhor, a Tua graça de ser derramado, a Tua bondade de ser revelada neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu te peço, enche-nos de Ti, Senhor, desde já, Senhor amado. E que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja sobre cada um de nós que está neste lugar e que está nos seus lares, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Essa palavra, ela fala sobre a bondade de Deus. O que a bondade de Deus faz? A bondade de Deus não é somente um agir de Deus, não é somente um sentimento, né, uma característica de Deus. A bondade de Deus, ela se revela a nós, né, de diversas maneiras. E ela também, ela caminha conosco. Aliás, ela é onde a gente vai, né? Ela é a gente. Olha que coisa. Então, para que a bondade do Senhor seja derramada em nós, para que a gente possa experimentar da bondade do Senhor, a primeira coisa que temos que fazer, amém? Ela não pode ficar parada. Ela tem que ser movida, ela tem que ser ativada. A gente precisa se mover. A bondade do Senhor, para ela vir atrás da gente, significa que alguém está na frente andando e ela está seguindo. Aqui são os filhos de Deus, amém? Somos nós, os filhos do Senhor. Então, não fique parado esperando algo acontecer. Se mova e a bondade te seguirá. Não fique, né, esperando, mas eu já andei tanto, eu já busquei tanto, eu já fiz tanto e agora não. Agora, se tiver que acontecer, eu vou ficar aqui no meu lugar e vai ter que acontecer. Não, é necessário mover. É necessário conhecer o caminho. É necessário conhecer a direção. É necessário ir adiante naquilo que Deus, Ele
tem mostrado e tem falado, porque Deus tem falado, amém? Cada culto, cada encontro nosso aqui nesta casa, Deus tem falado, Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado, Deus tem feito coisas. Se nós não estamos atentos, se nós não estamos entendendo, é hora dessa noite pedir, Senhor, abre os meus ouvidos, porque Deus tem falado. Deus está nessa casa. Ele não está nessa casa por minha causa somente. Ele está nessa casa porque todos nós estamos aqui. Porque a palavra dele diz que onde 2 ou mais estiver ali, eu estarei. Amém? Então tem mais de 2. Então estamos, com a certeza de que ele está neste lugar. Amém? Ele está presente aqui. Nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está aqui nessa casa, mas ele está em todos os lugares. Ele está na casa das pessoas que estão me ouvindo. Ele está na sua casa, que está aqui nessa noite, agindo e fazendo aquilo que de repente você deixou lá, e não sabe como é que está. Confia no Senhor, que ele cuida. Amém? Confia no Senhor, que ele faz aquilo que nós não podemos fazer, ele pode, porque ele pode todas as coisas. Amém? Ele pode todas as coisas. E a bondade do Senhor, é uma qualidade. Cada um de nós temos uma qualidade. Deus tem várias, Pelo menos uma qualidade a gente tem que ter, Não é possível um ser humano não ter uma qualidade que se quer. Todos nós temos, eu creio que várias, Mas essa é uma das qualidades do nosso Senhor. Existem muitas outras, como a graça, como a fidelidade, que ele é fiel, E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus é o que traz essa qualidade, é o que traz, essa presença, essa essência do nosso Deus na nossa vida. Amém? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, é necessário que nós venhamos experimentar dessa bondade do Senhor. A cada dia que passa, é mais difícil a nossa vida como cristão. A cada dia que passa, se levanta uma adversidade, uma afronta. Se levanta circunstância para nos impedir de viver a bondade de Deus. Se levanta circunstância para, às vezes, colocar dúvida no nosso coração. Daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Que nós possamos compreender que Deus, ele não é paralisado, ele não é impedido de fazer nada porque algo não está indo bem, porque algo nossos naturais está caminhando contrário. Não significa que Deus ele deixou de ser quem ele é. Não significa que Deus deixou de ter o controle das coisas. Existem coisas que são necessárias muitas vezes acontecer. Talvez para trazer um despertar. Talvez para que nós viemos buscar mais dele. Existem coisas em nossas vidas que são negativas, que às vezes ela vem para dar um chacoalhão em nós. Porque às vezes nós como cristãos, se você não passou por isso, de repente se você passar lá na frente, você vai se lembrar dessa palavra. Às vezes nós nos acomodamos. Às vezes nós nos encontramos ali preguiçosos espiritualmente. Às vezes por um tempo, tínhamos uma vida ali de busca, de adoração, de leitura, de consagração. E às vezes fomos deixando levar o cansaço do dia a dia, do trabalho, do cuidado com o lar, com os filhos, o que seja. E às vezes nós não percebemos. Às vezes passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e é 3 dias que não leio a palavra, é 3 dias que eu não oro ali no meu quarto. Às vezes eu estou o tempo todo orando, o tempo todo ali em pensamento em Deus, não estou pecando, não estou fazendo nada errado, mas o meu tempo de qualidade, de repente, está se minguando por causa de tantas coisas que às vezes está acontecendo na nossa vida. E a tendência é as coisas, a quantidade de tarefas, a quantidade de compromissos, a quantidade de coisas aumentar. A tendência é essa. Desde que eu me converti para hoje, quantas coisas se mudou. A tecnologia entrou na nossa vida por um lado positivo, se a gente souber usá-la. Mas por algum outro lado, se a gente não tiver o controle, se ela tiver o controle da gente, ela consome o nosso tempo de uma tal forma que a gente nem percebe. Quando for ver, já passou o único tempo que tínhamos ali. Às vezes, para ficar com Deus, a gente está, às vezes, ficando com outros. No sentido de dando atenção para, às vezes, uma pessoa que poderia ficar para depois. Às vezes, dando atenção para uma notícia que poderia a gente dar atenção depois. Que nós possamos olhar para nós nessa noite e entender. Nosso Deus, ele é bondoso. Porque se, de repente, nós não estamos vivendo dia a dia. Não é só um momento, não.
É dia a dia. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias. É todo dia. Todo dia eu devo experimentar uma bondade na minha vida. Todo dia deve ter algo de bom que Deus realizou em mim todos os dias. Será que de repente, se a bondade eu não estou experimentando todo dia, será que nesse dia eu não parei? Será que nesse dia eu não estou parado? De alguma forma eu não parei de buscá-lo, não parei de adorá-lo, não parei, eu me deixei ocupado demais com outras coisas e por isso hoje eu não experimentei a bondade? Porque se é todos os dias, no dia que eu não experimento da bondade, significa que não foi Deus que falhou. Fui eu. Amém? Fomos nós. Porque Deus não falha. Ele não falha. Não importa o que aconteça, a culpa não é de Deus. Eu falo com convicção, porque Deus ele não tem como falhar. Ele criou tudo, tudo que conhecemos, tudo que vemos. Não existe ninguém mais inteligente, ninguém mais sábio do que Deus. O único sábio na Bíblia que eu tenho estudado é sobre Salomão. O homem mais sábio na Bíblia é Salomão, que a gente for ver, né, a experiência. Ele pediu para Deus sabedoria. Ele foi muito sábio. Eu estava lendo sobre ele organizando todo o cuidado, todo o projeto de como ele ia cuidar de Israel. Eu estava compartilhando ali com o pastor, falei, meu Deus, quantos detalhes, são muitos detalhes. E às vezes a gente lê, mas a gente não para analisar. E eu fui anotando, tem uma folha inteira de tanta coisinha, de tanta observação. Ele colocou cada pessoa para cuidar de um departamento. Né? Não havia falta de alimento, nem na casa real, nem na casa dele, nem em Israel nenhum. Na época que ele governou, havia paz. O governo dele foi estratégico. Ele, ao contrário de Davi, que teve guerras e guerras e guerras, houve paz. Ele fez amizade, ele conseguiu coisas que o pai dele nunca ia conseguir. Nós temos um pai que ele é soberano. E ele tem essa sabedoria para nos dar. Ele tem essa grandeza, essa agilidade, essa habilidade para que a gente venha administrar. Não vamos administrar um reino, mas a nossa vida é um reino aqui na terra. A nossa família é um reino aqui na terra. É algo que nós temos a obrigação, seria talvez essa palavra, pesada, mas sim, de cuidar. Porque Deus nos colocou nessa terra para cuidar daquilo que Ele nos entregou. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. O esposo, a esposa não é nossa, é de Deus. E Deus nos entregou para cuidar da maneira dele. Amém? Da maneira dele. Às vezes nós estamos cuidando e fazendo da nossa maneira e estamos errando. E perdendo tempo. E Deus quer derramar sobre nós a sua bondade, como ele derramou na vida de Salomão. A sabedoria foi a bondade de Deus sobre a vida de Salomão. E o que você necessita nessa noite? Que tipo de bondade? Porque você pode pensar muitas coisas. O que tá ruim? Ao inverso de bondade, o que está ruim? O que é mal? E está indo mal? O que não está caminhando bem na sua vida? Que você venha pedir, Deus, é nessa área aqui. É nesse ponto aqui que eu não tenho conseguido, Senhor. Me derrama a tua bondade para que eu possa administrar a minha vida e que cada dia eu possa experimentar algo mais. E cada dia eu possa experimentar mais dessa bondade do Senhor. Que as portas se abram. Que tudo aquilo que está emperrado venha em nome de Jesus desatar. Que tudo aquilo que de repente eu estou buscando tanto, mas Senhor, por que eu estou buscando tanto e não acontece? De repente é necessário orar e pedir, Deus, eu estou errando em algum ponto. Tem alguma coisa que eu estou falhando, eu estou orando da forma errada, porque às vezes nós estamos orando da forma errada, também existe isso. Ou batendo na porta errada. A palavra fala que se nós batemos na porta, Ele abre. Se nós buscarmos Ele, nós vamos encontrar. Diz a palavra do Senhor. Nós estamos buscando no lugar certo, nós estamos batendo na porta certa. Como está a nossa vida? Então, essa passagem de Salmos, capítulo 23, ela nos ensina que Deus, Ele quer se manifestar com bondade. Conforme eu fui orando, Deus foi trazendo na minha mente algumas pessoas que Deus se manifestou com a bondade dEle. E eu anotei aqui alguma das manifestações da bondade de Deus. Né? Uma primeira pessoa que Deus trouxe à minha mente foi Isaac. Aliás, Isaac era a bondade.
que foi entregue para Abraão e para Sara. Abraão e Sara estavam esperando um filho. E pelo olhar natural, e pela maneira natural de se fazer um filho, eles não podiam. Eles não tinham a capacidade. Isso era o que eles mais almejavam. Por isso que eu perguntei para você, em que área Deus tem que colocar a mão com a bondade dele na sua vida? Na vida de Abraão e de Isaac era o filho. Naquele momento era o filho que eles queriam. Eu imagino que Sara, ela já estava descrente. Eu imagino que Sara eu não vou mais orar por isso. Eu não vou mais esperar por isso. Né? Já tem tantos anos, eu já não tenho mais capacidade de ter um filho, nem condições físicas pela idade de ter um filho. Porque ter um filho, hoje em dia tem a cesariana, né? Mas ter um filho no parto normal, dependendo da mulher, dependendo do que acontece no parto, a mulher corre o risco de perder a vida se ela tiver alguma complicação. Imagine uma mulher de idade ter um filho. Então, assim, eu imagino que ela, nessa época, ela já estava assim, tanto que tem a passagem mesmo que fala, que confirma o meu pensamento, no qual o anjo, ele vem ali falar com Abraão e ela ri. Ela ri porque ela não acredita. Você já deu uma risada de algo assim? Talvez não expressando, mas às vezes dentro. Até parece. Até parece que isso vai acontecer. Né? Às vezes tem situações que a gente ouve, às vezes, alguém falando alguma coisa, ou algo ao nosso respeito, ou algo a respeito de alguém, e a gente ri por dentro e fala assim, essa pessoa, não sei, deve estar viajando, né? Não pode ser. Então foi um riso no sentido, porque ela olhou para ela. Nas condições dela, ela não poderia ter um filho. A realidade atual dela não tinha como essa bondade se chegar a Deus. E eu digo para você e para mim também nessa noite. Não importa se você pedir algo para Deus e na tua realidade, no teu olhar, isso que você está pedindo, de repente você já até pensou como Ana, já não vou orar mais a respeito. Já não vou mais esperar por isso, porque isso já para mim agora se torna impossível. Que você possa crer que Deus, Ele é especialista na impossibilidade. E Ele pode ainda hoje fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Ele pode fazer uma virada. Ele pode transformar. A mesma coisa que Jesus fez com a água, com o vinho. Ele pegou a água e transformou em vinho. É o mesmo que Ele pode fazer na nossa vida hoje. Virar. Além daquilo que Ele já fez, Ele pode muito mais. Amém? Então, Isaac foi a bondade de Deus na vida de Abraão e de Sara. Né, isso está lá no Velho Testamento. Depois Deus me trouxe a vida de Ruth. Boaz foi a bondade na vida de Ruth. Gente, outra situação no qual não se havia esperança. Noemi não tinha mais filhos para poder dar como genro a Ruth. E Deus, Ele colocou a mão dele de bondade sobre a vida de Ruth e colocou Boaz. Boaz foi a resposta. A resposta de bondade do Senhor vai chegar sobre ti. Amém? Se você não crê, eu creio por ti. A bondade do Senhor vai chegar sobre ti de alguma forma. Vai chegar. Nós precisamos acreditar. E mesmo, interessante, porque mesmo não acreditando, quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque Sara não acreditava mais. Ruth, na verdade, ela não sabia o que esperava, mas ela seguiu o caminho. Ela não ficou parada. Voltando lá no início, ela não ficou parada. Ela foi atrás da pessoa que era referência de Deus para ela. Ela seguiu do lado da pessoa que representava a bondade de Deus para ela. Porque quando você convive com uma pessoa, você consegue identificar a bondade do Senhor quando a pessoa tem. Quando a bondade do Senhor ali, mesmo com toda coisa ruim que aconteceu. Com tudo de ruim, ela perdeu o esposo, ela perdeu os filhos. Mas foi uma convivência, não foi só aquilo. Ela não viu só a parte ruim. A parte boa, eu acredito que pesou mais do que a ruim. A morte, a perda, foi menos dolorido, não falou tão alto quanto tudo que ela viveu do lado de Ruth. Eu imagino isso, para ela desejar seguir. Porque se a gente olhar para o olhar natural, se eu fosse no lugar de Ruth, naquela circunstância, de repente, naquela época, aquilo tudo que aconteceu, a dor de perder o esposo. Aquela mulher não tinha mais nada para dar. Eu me colocando no lugar de não tinha mais nada a oferecer para ela. É a realidade.
Por que eu vou seguir uma pessoa que não tem nada? Só que ela não ficou presa àquilo que ela estava vendo. Não fique presa ao que você está vendo. Não fique presa à sua realidade atual. Acredite naquilo que Deus já fez, se lembre das coisas boas que Deus já fez e creia que Ele pode fazer muito mais. Amém? Ele fez coisas boas na vida de Ruth e na vida de Noemi, e Ruth se lembrava disso. Aquilo falava mais forte no seu coração, a ponto de que ela desejou seguir. Ela não voltou para trás. Não volte para trás. Siga, vá adiante. Não tenha medo. Aquilo que foi tirado da sua vida, Deus vai te dar em dobro. Se você está caminhando na direção do Senhor, não tenha medo das perdas. Não tenha medo das perdas. Porque Deus, Ele é aquele que restaura. Deus é aquele que dá em dobro. Deus é aquele que faz, sabe, da casa a dupla honra. É o Senhor. É o nosso Deus. Ele fez na vida de Ruth. Ele fez na vida de Sara. Ele fez na vida de José. Ele colocou graça na vida do faraó. Quantos faraós que a gente ouve a história que foram ruins? José sofreu muito, também tem um histórico de muitas coisas ruins que aconteceu na vida dele. Mas Deus colocou graça na vida de faraó. E José se tornou ali governador. É a caixa que está fazendo barulho, é melhor desligar. Essa aqui, ó. Então, olha só. Ele colocou graça na vida de faraó. E José se tornou governador. Sabe, aquela pessoa que de repente você olha e você pensa, essa pessoa é muito ruim. Essa pessoa, ela não tem como, né, dela sair nada de bom. Por causa do histórico. De repente você conhece alguém que tem um histórico. Não tem como da vida dessa pessoa sair algo de ruim, algo de bom da vida dela. Mas Deus, Ele pode fazer uma pessoa que de repente hoje, de repente essa pessoa é um tormento na sua vida. Não sei se você tem alguém assim. Alguém que te atormenta, alguém que tira a tua paz, alguém que alguém que sabe, que mexe com os teus nervos. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas, não sei, o chefe, tem os meninos que trabalham aí, né, com o patrão. Às vezes, eu já tive situações de eu querer esganar uma patroa minha, né? Porque ela estava abusando do direito dela. Ela estava abusando da autoridade dela. E eu estava no comecinho da minha fé cristã. Então, assim, meus hormônios, meus nervos estavam ainda aflorados, não tinham sido tratados pelo Espírito Santo, né? Ainda está em processo, mas melhorei bastante. Mas naquela época, teve um dia mesmo que ela mandou fazer umas coisas que eu falei, eu não estou sendo paga para isso. Eu era bocuda, eu era respondona. Deus transformou minha vida, Deus pode tudo. Oh, glória, aleluia. E tem pessoas assim, que parece que elas abrem a boca só para condenar, ou só para colocar a gente lá para baixo, ou só para mexer com a gente, nos levar a se esquecer de quem nós somos. Deus, Ele tem poder para transformar corações. Deus tem poder para quebrantar o orgulho daqueles que são ruins. E mais ainda, fazer com que essa pessoa que de repente não te dá nada, fazer com que essa pessoa de repente que é uma pedra no teu caminho, ela seja instrumento de abençoar. Deus tem esse poder, porque Ele fez na vida de José. O faraó foi usado para que a bondade de Deus chegasse na vida de José. Amém? Um homem que escravizava pessoas, um homem que ele era usado para poder fazer a maldade com as pessoas, porque os faraós eram todos assim. E Deus usou a vida de um faraó para abençoar a vida do seu servo. Nós somos servos do Senhor, amém? Amém? Tem servos do Senhor aqui? Somos servos do Deus, o Deus Altíssimo. E Ele vai usar quem Ele quiser para nos abençoar, para derramar da sua bondade, em nome de Jesus. Então, Salomão, falei de Salomão no início, Salomão foi a bondade que Deus deu para Davi. Derramou ali, ele manifestou a bondade dele com Salomão, porque Davi, ele ia construir o templo do Senhor. Mas ele não pôde. Por quê? Porque tinha sangue em suas mãos. Porque ele era um homem de guerra. Ele é um homem que tirou muitas vidas dos seus inimigos. E ele não teve, imagina Davi no seu final de vida já morrendo. E imagina o coração dele, poxa, eu vivi a minha vida e eu não pude construir a casa de Deus.
Eu não pude edificar o templo para o Senhor. E Deus, com a sua bondade, Ele deu um filho que pôde cumprir isso. Cumprir essa promessa. Porque Salomão, ele construiu o templo para o Senhor. Ele foi a descendência, ele deu continuidade. Glória a Deus. E a outra coisa, né, que eu falei, a sabedoria de Salomão, além da sabedoria, Salomão ele foi um homem próspero. Foi um homem muito próspero. E através da prosperidade, né, essa bondade de prosperidade sobre a vida de Salomão, ele abençoou muitos. Se você for ler, vai ver, vai estar falando ali dos os genros dele, as filhas de Salomão, eram todas pessoas que tinham posses, que tinham terras. Né? Eram tudo pessoas prósperas, seus familiares, né? Os que eram tenentes, né? Os seus governantes, aqueles que estavam abaixo deles, eram tudo pessoas que eram prósperos financeiramente, estou falando. Eram prósperos financeiramente. Então, a bondade que estava sobre a vida de Salomão, ela foi derramada sobre a vida de todos aqueles que se acercaram a ele. Que em nome de Jesus você possa crer nisso. Deus, ele tem essa bondade sobre a igreja também. Ele tem essa bondade sobre nós que somos a igreja, sobre cada um de nós, para que nós venhamos ser instrumento na mão dele para abençoar outros. Para abençoar outros, para cuidar da casa dele, para trazer mantimento para a casa dele. Tem uma passagem que diz que Salomão ele foi tão estrategista, tão sábio, que a prosperidade da vida dele, na vida dos seus, cada um dos seus genros, cada um das suas filhas, elas abençoavam ali a casa real, a casa de Deus. Não faltava alimento, não faltava mantimento, nada na casa de Deus faltava. Nada ali na casa real, na casa do próprio Salomão faltava, porque cada um dava uma porção, cada um tinha condições de dar uma porção. Imagine cada um de nós aqui, podendo dar uma porção, cada um de nós tendo condições de dar uma cesta básica para a igreja, para poder dar para as pessoas que vêm aqui. Quantas pessoas vêm na casa de Deus pedindo alimento? Já pensou? Você tendo condições de abençoar com 1, 2, 10 cestas básicas todo mês? Se você tem condições de abençoar isso na casa de Deus, significa que você está bem. Prosperidade financeira não é somente para dizer eu tenho, não é somente para luxúria, como o mundo almeja isso, mas é para abençoar as pessoas que necessitam. E a gente pode pedir, não é pecado, amém? Não é pecado pedir, Deus, me faz próspero, porque se eu não tenho para mim, como é que eu vou ajudar? Quantas vezes, às vezes chega alguém e pede algo para mim, eu não tenho. E às vezes eu não tenho, mas eu fico triste no meu coração. Senhor, eu queria ter. Eu não quero ter para mim acumular na minha casa. Eu quero ter para mim poder compartilhar. Quantas pessoas necessitadas? Quantas pessoas precisando? Às vezes nós somos essas pessoas que às vezes estamos no aperto, estamos passando dificuldade. Mas nós vamos orar, Senhor, que em nome de Jesus, que eu tenha pelo menos aquilo que eu necessite. Que não me falta o que comer, o que beber, o que vestir, porque isso é a promessa de Deus. Amém? É o que o cristão precisa. O que comer, o que beber e vestir é necessário. E é promessa de Deus. O carro, a casa, isso aí a gente tem que trabalhar, né? Para poder conquistar, porque isso não é promessa do Senhor. A promessa do Senhor é que Ele diz que se nós estivermos nele, se nós confiarmos nele, buscar o seu reino e a sua justiça, Ele não deixará faltar. Ele não deixará faltar o que o ser humano precisa. O ser humano não pode andar por aí sem roupa. O ser humano não consegue ficar muitos dias sem se alimentar. O ser humano não consegue ficar muitos dias sem beber água. A água ainda é mais essencial do que a própria comida. Nós podemos ficar muitos dias sem se alimentar, sem comer, né, algo sólido. Mas o líquido é algo que a gente não aguenta muito tempo. A gente precisa da água, do líquido. Né? A gente precisa de ter algo que beber. E Deus, Ele promete que se a gente buscar Deus, em primeiro lugar. É Deus. Tudo tem que estar Ele em primeiro lugar. Para que a gente venha experimentar da bondade, coloque Ele em primeiro lugar. Não importa o que está acontecendo, não importa as faltas, as perdas, as dificuldades, não importa o que aconteça, nunca deixe Deus em segundo plano. Nunca deixe o Senhor em segundo plano. Coloque Ele sempre em primeiro lugar. Tudo que Deus te mandar fazer, faça. Tudo que Deus mandar você renunciar, renuncie. Tudo que Deus falar com você e você tenha convicção, é o Senhor. Porque isso que Ele está falando, isso que eu estou ouvindo em oração, ou aqui na pregação, que Deus está falando com você, se estiver em concordância com a palavra, é Deus.
Porque Deus, Ele não vai falar, Ele não vai usar a minha vida aqui para falar uma coisa para você se não estiver de acordo com a palavra. Se um momento chegar alguém neste altar e falar alguma coisa e não estiver de acordo com a palavra, não é Deus. Tudo que Deus falar, tudo que Deus revelar, tem que estar de acordo com a sua palavra. Amém? Ele nunca vai contra a palavra, porque a palavra é dele. A palavra é de Deus. Ele não vai decretar, ele não vai dizer nada se não estiver de acordo com a palavra. Amém? É heresia o nome disso. E Deus, Ele é um Deus de verdade. Ele declara a verdade. Não importa se doa, não importa o que seja a circunstância, Ele sempre vai dizer a verdade. Porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer prover em nós o que nós precisamos. Seja material, seja espiritual, porque Ele é Pai. O Pai, Ele tem a obrigação de suprir tudo que o Filho necessita. Amém? Você tem um Pai. Amém? Você tem um Pai nos céus, um Pai que cuida, um Pai que provê, que você venha levantar suas mãos e falar para Ele, Senhor, eu preciso, por mais que Ele saiba, precisamos falar. Uma criança de pequenininha, ela já começa a se expressar para o pai e para a mãe. E quando é bebezinho, a gente às vezes pode até ter uma dificuldade. Mas a gente, com o tempo, a gente consegue até os sinais, o choro, a gente consegue discernir qual é a necessidade do bebê, qual é a necessidade do filho. Porque o pai e a mãe têm sensibilidade. Quando a criança começa a falar, uma observação, quando a criança começa a falar, ela às vezes fala tudo embolado. Né? Ela começa a falar tudo errado, tudo embolado, as primeiras palavras, não sai certinho, né? E aí quando você vai num ambiente que tem várias pessoas e a criança está falando e ela vem falar contigo, você fica, o quê? Você não entende. Aí você vai lá na mãe e fala, mãe, o que ela falou? Já passaram por isso? Ô mãe, ô pai, o que ele falou? Porque a gente não entende, porque a gente não convive com aquela criança. Quando você convive com aquela criança que está começando a falar, você consegue entender. Aí você pergunta para a mãe, para o pai, aí ele vai responder, ele falou isso e isso. Ela falou isso e isso. Aí você olha assim, como que ela sabe? Ela sabe. Ele sabe. Pai e mãe sabe. Amém? Pai e mãe que são presentes na vida do filho sabe. O teu Deus te conhece. Amém? Fala para alguém aí. O teu Deus te conhece. Amém? Ele te conhece, fala para Ele, do teu jeitinho, não importa se é embolado, não importa, fala com Ele, fala para Deus, Ele te entende. Se quiser chorar, chora diante dEle. Se tiver com raiva, não desconta em alguém, fala, Deus, eu estou com raiva, eu quero esganar fulano, fala para Ele, Ele vai te entender. Amém? Senhor, vontade de gritar, vontade de bater em alguém, vontade de... O que você estiver sentindo, Ele entende. O teu esposo, de repente, não entende. A tua esposa, de repente, não entende. Os filhos, de repente, não entende. O que você está passando, o que você está sentindo, às vezes não entende. O que tem passado na sua cabeça, as pessoas ao redor não entendem. Mas Deus entende. Portanto, fale para Ele. Ele não vai pensar o que vai pensar de mim. Deus não tem isso. Ele te conhece. E por que precisamos falar se Ele sabe? E por que precisamos falar se Ele entende? Porque quando a gente fala, a gente é curado. Quando a gente toca nele, a gente é curado. Outra pessoa que eu notei aqui é a mulher do fluxo de sangue. Ela tentou tantas coisas para ser curada. Mas o que curou ela? O toque. O tocar em Jesus. Só o toque nele, ele nem viu, foi nas costas ali, na orla ali. Ela tocou, ela só tocou em Jesus. E ela foi curada. Nós precisamos tocar mais em Jesus. Nós precisamos falar mais com Jesus. Nós precisamos chorar mais nos pés de Jesus. Nós precisamos nos expressar mais para Ele. Às vezes estamos chorando na frente de pessoas que não merecem ver o nosso choro. Às vezes estamos com raiva e mostrando a cara feia para pessoas que não merecem ver a nossa cara feia. Jesus, Ele vai entender a cara feia. Jesus vai entender que o nosso coração está sofrendo. Jesus vai entender que o nosso coração está com medo. Ele entende. Ele entende você. Ele me entende. Ele nos entende. Ele nos compreende. Ele não julga. O próprio Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele mesmo falou. Olha só, o único que julga é Deus. O próprio Jesus falou, eu não vim para julgar o mundo. Se lembram disso? Ele falou, Ele não veio para nos julgar. Quando Ele fala o mundo, Ele está falando de nós. Ele está falando,
Ele não veio, naquele momento que Jesus estava ali como homem, ele não veio para nos julgar. Deus, ele é Pai. O único que tem autoridade para julgar é Ele. Mas Ele não julga nossas fraquezas. Ele nos conhece. Jesus, Ele enviou o próprio Filho para vir na terra e Jesus viveu na carne. Você imagina que Jesus não passou as afrontas que Ele passou, que não tinha momentos que Ele pensou em revidar? Com certeza Ele pensou. E por que Ele não revidou? Quantas coisas Jesus passou? Você já parou para pensar? Eu paro muitas vezes para pensar. Quando eu começo a ler, quando eu começo a se lembrar das coisas que Jesus passou, desde pequeno até a cruz, quantas afrontas, quantas coisas Ele escutou ali, quantas coisas aconteceram. Eu fico pensando, como seria se fosse eu? Como seria? E por que Jesus não fez como eu? E por que Jesus não fez como nós? Porque Ele estava o tempo todo ali, conectado com Deus, com o Pai. Ele estava o tempo todo em oração. Ele estava o tempo todo meditando. Ele se separava. É necessário se separar. É necessário ter um momento só teu com Deus. Nós ouvimos muito isso, mas vai passando os dias, a gente se esquece. Como eu falei lá no início. O tempo nos consome, o trabalho, a correria, as coisas nos consomem. Não permita nada a não ser Deus te controlar. Amém? Não deixa nada a não ser Deus te dominar. Nada acima de Deus. Que Deus te domine, domine o seu falar, domine o seu caminhar, domine tudo onde você estiver. Ele vem estar no controle. E, portanto, que você em tudo que você fazer. A palavra diz que todas as coisas que fomos fazer, que nós viemos fazer como se estivesse fazendo para Ele. Tudo. Então sempre, na hora que vier algum sentimento, algo ruim, que você venha se lembrar, ei, eu não quero nada de ruim em mim, porque meu Deus é bom. Então o que permanece em mim tem que ser bom. O que deve habitar em mim é a bondade. O que eu vou expressar é bondade. Por mais que o que está externo seja ruim, por mais que a circunstância seja ruim, por mais que aquilo que eu estou ouvindo seja ruim, Deus é bom e por Ele ser bom, eu vou viver essa bondade. Eu vou transmitir essa bondade para outros, até mesmo para aqueles que não merecem. E aí foi vindo e outras lembranças e passagens no qual Deus foi derramando a sua bondade. Né? Ali o próprio nascimento de Jesus foi a bondade de Deus sobre nós. Foi a bondade de Deus sobre nós, a vinda de Jesus na terra, o batismo de Jesus, a bondade de Deus revelada na vida de João Batista. Imagine que honra você batizar o próprio Messias. O próprio Messias. Ele não se sentia digno, João Batista, ele não se sentia digno. Mas Jesus falou para ele, é necessário. É necessário. Tem coisas que são necessárias. Tem coisas que nós vamos olhar para nós e a gente vai pensar, não sou digno. Eu? Deus, mas eu? Nós somos filhos do rei. Eu chamo as meninas de princesas. Porque nós somos príncipes e princesas do reino do Senhor. Amém? Nosso Pai é rei. Nós temos um reino que iremos estar com Ele lá nos céus. Amém? Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos do Rei eterno. O Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, que está acima de todas as coisas. Nós somos dignos da sua presença. Nós somos dignos de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Nós somos dignos de cumprir o chamado que Ele nos deu. Nós somos dignos. Amém? Nós somos dignos porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue do Senhor está sobre nós. A outra bondade, essa bondade, a morte de Jesus, foi uma perda, foi uma morte que nos trouxe vida. Amém? Foi dolorido para Ele. Mas essa bondade se revelou lá na cruz. Essa perda, né, ali momentânea, porque foi uma perda momentânea. E também tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que morre em nós, ou alguém que a gente perde fisicamente, uma pessoa. E nós viemos crer que tudo que perdemos, tudo que se vai,
do nosso caminho, da nossa vida, nós vamos ganhar eternamente. Confie em Deus. Porque isso aqui tudo vai passar. Tudo que a gente está vivendo vai passar. Então viva a sua vida hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Viva o hoje da melhor forma que você puder viver. Sorria mais. Se alegre mais. Não dê importância para aquilo que está te enfraquecendo, está te entristecendo, está desanimando. Pare de ouvir vozes que te levam para longe de Deus. Confie no Senhor, espera nele. Espera no Senhor. Ele é o mesmo Deus. E Jesus, ele vai demonstrando mais, ele vai sendo usado por Deus para manifestar mais da bondade de Deus. Ele vai curando pessoas, ele vai restaurando situações, casamentos, né? Ele vai entrar ali num casamento e na hora que vai começar a vergonha porque o vinho acabou, ele pega a água e ele transforma a água em vinho. Deus, sabe, até coisas que parecem pequenas, ele vem, coloca a mão de bondade, ele tira a vergonha, ele tira tudo aquilo mas as pessoas vão falar, ele vem, ele impede que aquilo aconteça. O nosso Deus, ele é bondoso. O nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele nos ama. Ele nos ama a ponto de coisas pequenas para nós, ele vir e ele ajeitar. E ele, sabe, ele ajustar. E ele colocar no lugar. Que viemos acreditar e confiar nesse Deus. Em nome de Jesus Cristo. Então aqui eu lembrei da cura da filha de uma mulher, que ela chega ali diante de Deus, né? E ela era de um outro povo e ela começa a insistir para Jesus, para ele curar a filha dela. E os discípulos ficam olhando ali para ver o que Jesus vai fazer. E ela insiste, e ele fala assim, que existem pessoas que não são dignas, aí volta a dignidade, de sentar à mesa e comer do pão. Se lembram dessa passagem? Já ouviram essa passagem? Em qual Jesus fala assim, nem todos podem se assentar à mesa. Isso aqui é para os meus discípulos. Nem todos, estou falando com as minhas palavras, tá bom? Nem todos podem se assentar à mesa, porque isso aqui são para os meus discípulos. Né? Isso aqui que eu estou fazendo, e você está falando no geral, porque ela está pedindo cura. Mas ele dá um exemplo de mesa. Olha como Jesus é. Ela está pedindo a cura para a filha, e Deus fala de mesa, fala de pão. O que é o pão na Bíblia? O que é o pão na Bíblia? Ele próprio é o pão. Ele próprio é o pão. Então, o pão, o alimento, né? O próprio Jesus era para os discípulos, era para aqueles que estavam seguindo ele, era para aqueles que criam nele. Mas aquela mulher, de alguma forma, ela demonstrou para Jesus que ela acreditava. Mesmo que ela não estivesse ali, mesmo que ele não tivesse visto ela seguindo ele, ela acreditava que ele podia. E porque ela acreditou, e porque ela declarou uma palavra assim, Senhor, eu compreendo. Este pão, sim, Senhor, é para os teus seguidores. Mas, Senhor, nem que seja as migalhinhas, nem que seja, sabe aquele farelinho do pão que sobra? Meu marido adora comer essas coisas. O farelinho, eu entreguei ele. Sabe aquele quebradinho do pão, aquele farelinho? Ela falou, nem que isso caia no chão. Gente, no chão já está sujo. Ela falou isso para ele, foi mais ou menos assim. Os farelos, Senhor. Eu sei que só o farelinho já é o suficiente para a cura da minha filha. E Jesus falou para ela ir para casa, porque a filha dela estava curada. Uma migalha de Jesus, ele pode curar uma pessoa que está a ponto de ir para a morte. Isso é fé. Uma migalha de Jesus, uma pessoa que ele estava mexendo com ela. Ele estava mexendo com a fé dela. Ela veio me buscar, mas vamos ver se ela veio mesmo. Você veio nessa noite buscar algo de Deus, eu creio. E Deus muitas vezes ele vai mexer com a gente. Às vezes ele vai usar uma pessoa, às vezes ele vai deixar de usar uma pessoa que você queria que usasse, não sei. Vai parar uma situação para mexer com você. Para te testar a sua fé. Essa mulher foi testada por Jesus. Mas ela não se deixou levar, porque foi uma humilhação. Então tem situações na nossa vida que é uma humilhação. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que essa situação está acontecendo na minha vida, Senhor? E agora que eu estou caminhando com o Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu vim até aqui me humilhar. E ela foi até Jesus, ela sabia o que as pessoas pensavam. Ela sabia o que as pessoas iam pensar ou dizer depois. Mas ela foi. Rompa as barreiras.
É o que Deus manda dizer para ti. Rompa as barreiras. Rompa aquilo que está te impedindo de ir aonde Deus quer que você, se tiver que se humilhar, se tiver que rasgar a veste diante do Senhor, se tiver que se jogar no chão. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa. O que Deus pensa é o que importa. Que maneira você vai fazer para chamar a atenção de Deus é o que importa. Ela foi, ela se humilhou, ela falou: Senhor, eu sei, eu queria também sentar na mesa. Mas não importa, Senhor, é só uma migalhinha que eu te peço. É só uma migalha que eu te peço. E Jesus falou: pode ir para a sua casa. Pode ir para a sua casa que a tua filha está curada. Que em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que me ouve, que vocês venham voltar para casa com a resposta. Que em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês venham voltar para casa com resposta. Que algo aconteça daqui dessa noite para amanhã. Que em nome de Jesus Cristo algo mude. Que tudo aquilo que está de barreira te impedindo de viver o sobrenatural, de viver as bênçãos do Senhor, que em nome de Jesus venha cair por terra. Em nome de Jesus, o milagre venha te alcançar. A bondade do Senhor traz milagre para a igreja. A bondade do Senhor traz maravilha para a igreja. Aquilo, o haja de Deus, onde não se havia nada, Deus fez maravilhas. Olha o nosso céu, olha tudo que Deus criou. O que Deus não pode fazer por ti? Por que a gente para de acreditar? Por que a gente para? E eu estou falando para vocês, estou falando para mim também. Por que a gente para de acreditar? Por que a gente para de fazer aquilo que a gente fazia lá no começo? Por que a gente se encontra tímido? Por que a gente se encontra envergonhado? Deus manda dizer: para com isso. Nós devemos ser ousados. Quantos louvores falam com a gente para a gente ser ousado? A gente crê. Deus é o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Ele vai derrubar muralhas que estão te impedindo de conquistar, de avançar, de crescer, de ser próspero, de ser bênção na sua vida, na sua família, dos seus parentes, de todos aqueles que não acreditam em você. Deus vai mostrar que Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Que é necessário você pegar a chave, porque a chave está na sua mão, e abrir essa porta. Em nome de Jesus, que você possa acreditar que existe uma porta que Deus, Ele já te deu a chave para abrir. Ele já te deu a chave para abrir. É necessário você pegar essa chave e abrir. E entrar nessa porta que Ele está te mostrando. E permanecer nela até a ordem de Deus. Em nome de Jesus, que você possa acreditar no Senhor. Eu queria que você viesse na frente, todos. Todos viessem na frente. Aleluia. Aleluia. Tem um louvor que eu queria que vocês escutassem. Vai ser tocado. Aleluia. Dá uma folguinha para a irmã de hoje. Eu queria que você escutasse esse louvor. E você creia que a bondade do Senhor está sobre ti. Que Deus possa abrir os teus olhos. Porque ela está sobre ti. E que em nome de Jesus Cristo, você possa entender, não é para parar. Não é para parar. Siga em frente. Siga em frente, prevaleça, seja perseverante. Pode colocar. Aleluia. Aleluia, glória ao teu santo nome, Senhor. Feche os seus olhos e ouça a música. Ouça essa música. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, derrama a tua bondade, Senhor. Derrama a tua bondade sobre nós, Pai. Derrama o teu querer sobre nós, Senhor. Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão
doce voz que me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. O Senhor é fiel. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel todo o tempo. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Tão bom. Oh, aleluia. Com todo o fôlego, adore ao Senhor. Cante a Ele. Cante a Ele, creia. Creia que Ele vai fazer. Aliás, creia que Ele já está fazendo. Oh, Espírito Santo, nos ajude a voltar a crer que todo tempo Tu és fiel, Tu és bondoso, Pai. Tão bom. Ariarabaxê. Eu cantarei a bondade de Deus. Ó, escuta. Escuta o que diz. Escuta. Aleluia. A bondade do Senhor vai te seguir. Se você acreditar, ela vai te seguir. A bondade te seguirá. Te seguirá. A bondade. Orarabaxê. Sim, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Da bondade de Deus.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
cante isso com todo o seu coração. Ele é fiel. Da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele não tem problema com o tempo. O nosso Deus, Ele não tem problema com aquilo que é natural. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. E que nós possamos entender. A bondade do Senhor, ela vai nos seguir. Não permita que nada mais te pare. Não permita que nada mais te impeça de viver coisas grandiosas do Senhor. É grandioso sim, porque nós somos herdeiros dos céus. Eu não estou falando isso simplesmente porque daquilo que eu já vejo. Que tem coisas que eu já vejo com os meus olhos naturais. Mas tem muito mais do que eu vejo. Eu vejo potencial. Eu vejo qualidade. Eu vejo coisas boas de Deus nas suas vidas. Acredite. Eu acredito e Deus acredita em você. Ele sabe que você tem muito mais para dar. Ele sabe que você tem muito mais a oferecer para Ele. Não é só para a igreja, para Ele. E através daquilo que você vai entregar para Ele, Ele vai pegar isso e Ele vai transformar em bondade. Aquilo que você almeja, aquilo que você espera no Senhor, Ele vai trazer do sobrenatural para o natural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua bondade, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor realize, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, o teu querer, Deus. Em nome de Jesus, não deixe sair dessa casa, Senhor, de esquecer que nós somos teus e que aonde a gente for, a tua bondade nos seguirá. E dia a dia nós vamos viver essa bondade. Em nome de Jesus, todos verão, todos ouvirão, Senhor amado, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você na sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa compartilhar essa live. E que você possa buscá-lo. Buscar a sua vontade e seguir firme. Em nome de Jesus.